Boa noite. Novamente, vamos começar. Na semana passada, nós comentamos sobre a natureza apostólica da igreja. E comentamos que ela é apostólica por causa, em primeiro lugar, do envio de Jesus Cristo. Jesus foi enviado a esta terra e, por ser enviado, ele foi apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. E ele foi enviado. Então, por isso, ela nasceu desse envio. Falamos também que ela é apostólica na sua estrutura, porque ela está fundamentada sobre o ministério dos apóstolos e profetas. Falamos que ela é apostólica também por causa da sua doutrina. Ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos, o alicerce que ela tem é os apóstolos. E um texto que eu comentei na semana passada foi o texto de João 20, 21, quando Jesus diz que, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A palavra aqui é exatamente essa, eu apostelo vocês. Então, nós temos esse ministério apostólico, nós temos esse envio. E esse envio não é privilégio de alguns, não é privilégio de algumas pessoas só. A igreja, ela é um corpo, a igreja, ela é um coletivo, a igreja, ela é constituída por cada um dos seus membros e cada um dos seus membros tem esse privilégio e esse dever de sair e cumprir esse envio de Jesus Cristo. Pois bem, a partir disso, eu gostaria de comentar com vocês que existem dois textos na palavra que, se nós quisermos compreender missões, nós temos que começar a partir deles. O primeiro texto é que está em Salmo capítulo 2, vocês podem me acompanhar. Salmo 2 é um salmo que retrata a história da humanidade. Vamos ver o que diz esse salmo. Salmo 2 começa com uma pergunta, e a pergunta é essa: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus seguirá o Senhor, zombará deles. Aqui está. Aqui é uma descrição da situação do ser humano, da humanidade, de todos aqueles que nasceram a partir de Adão. E essa constatação aqui do próprio Deus, e Deus faz essa pergunta: por que as nações estão se amotinando? Por que os povos estão amotinando e imaginando coisas vãs? Todos nós sabemos o que é um motim. O motim é uma rebelião, mas não uma rebelião qualquer. O motim, ele tem por finalidade tirar uma pessoa que está no posto, que está em autoridade, e trocar, e substituir essa por uma pessoa que seja indicada por aqueles que estão produzindo o motim. E no caso aqui, as nações, os povos da terra, estão se amotinando exatamente contra o Senhor, contra o próprio Deus. O homem se levanta contra o próprio Deus. O homem, ele se levanta contra a existência de Deus. Ora, se ficar comprovado para o homem que Deus não existe, ele não terá necessidade de prestar contas. Então, ele tem uma vida liberada para fazer o que quiser. Então, esse é um dos motivos pelos quais o homem luta contra a existência de Deus, ou melhor, luta contra a consciência da existência de Deus. Muitos de nós nos esquecemos que os nossos documentos, eles são firmados quando nós colocamos no documento, 16 de novembro de 2020, está falando 2020 da vinda do Senhor. Então, todos nós testificamos que o Senhor Jesus Cristo veio. Todos nós testificamos isso. Não há nenhuma possibilidade de tudo que existe, na sua forma tão organizada, tão perfeita, ter sido organizado por si mesmo, ao acaso, à toa, ao léu, de qualquer forma. Isso não existe. E o homem tem lutado contra a existência de Deus, tem lutado para provar que Deus não existe. E o que é que ele diz no versículo 4?
rompamos as suas ataduras, ou seja, nós não queremos estar ligados a Deus. Sacudamos de nós as suas cordas. E nesse caso, Deus tem duas reações. Em primeiro lugar, Deus zomba, pois o que é o homem para se levantar contra Deus? O que é o homem para se levantar e prevalecer contra Deus? O homem, diz a palavra, é como a erva da manhã, que com o sopro, com o vento da manhã, ela logo se seca e logo se passa. Então, por isso, Deus zomba do homem. E Deus tem uma outra reação. Ele se ri do homem e diz o seguinte: ele falará na sua ira e no seu furor turbará. Então, Deus tem uma reação, que é a reação de rir do homem, de zombar do homem, mas ele tem uma outra ação, uma outra atitude. Versículo 6, ele diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Nós sabemos de quem Deus está falando. Deus está falando do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio para dissipar o motim. Jesus veio para acabar com a rebelião. Por isso que a mensagem de Jesus no Evangelho do Reino, em primeiro lugar, é um chamado ao arrependimento. E não é um arrependimento de pecados, das coisas que se cometem. É um arrependimento da rebelião, que faz parte da natureza humana, faz parte do nosso ser, faz parte do nosso coração. Nós nascemos assim. A palavra diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. E também fala que o coração da criança é como um coração envenenado pelo veneno da serpente. Já nasce assim. A criança não nasce obedecendo. A criança não nasce submissa, sujeita. Ela nasce querendo dominar o seu ambiente, porque esse é o seu caráter. Nós somos irremediavelmente ligados a Adão e a sua rebelião, até que Jesus Cristo veio cortar esse laço e estabelecer um novo senhorio sobre nós. E o que Deus faz? Quando Deus ele vê esse ambiente de motim, esse ambiente de rebelião, ele faz a única coisa que é necessária ser feita, que é estabelecer o domínio, estabelecer o seu rei, estabelecer a sua autoridade. Não existe negociação para com os amotinados. Não existe negociação com aqueles que se levantam em motim, porque ele não reconhece a autoridade daquele contra quem eles estão lutando. Então, o único remédio para o motim é o surgimento de uma autoridade para ser colocada no trono e dominar a situação. E foi isso que Deus fez. Deus enviou Jesus Cristo como seu Rei eterno. Isaías fala isso. Um menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. E esse reino, seu governo, não terminará. Jesus Cristo veio assim. As mensagens no livro dos Atos, as mensagens de Paulo, mensagens de Pedro, sempre traziam o fator, sempre trazia o fato, a proclamação de que Jesus Cristo, aquele a quem nós havíamos crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Senhor não é um pronome de tratamento somente. A palavra Senhor fala de uma posição, fala de um domínio, fala de alguém que reina, fala de alguém que governa. A palavra que o Novo Testamento usa é a palavra Kyrios. Quando Saulo cai por terra, ele faz uma pergunta extremamente significativa. Ele é derrubado por terra. A Escritura não fala se ele caiu de um camelo, se ele caiu de um cavalo, mas diz que ele caiu por terra. E no chão, ele diz: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Kyrios? A palavra Kyrios é uma expressão, na realidade, que fala de dominador, fala de governador, fala de amo, fala de proprietário, fala de imperador, fala de governo. Essa palavra, ela expressa todo esse significado. E Paulo, como cidadão romano, sabia que na terra só tinha um que tinha esse título, que era César. Mas agora, aquele que o derrubara, ele olha para ele
e diz que ele é Senhor. Quem és tu, Senhor? E Jesus logo responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso significa que até aquele momento Saulo reconhecia um Kyrios, mas a partir daquela hora ele tinha um outro Kyrios. Essa história de Saulo não é uma história isolada. Essa história de Saulo, ela representa todo o encontro que Deus quer ter com todo ser humano. Quando ele se apresenta como Senhor, o homem se rende a ele e diz: Senhor, agora tu és o meu Senhor. Nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Vamos voltar para o Salmo 2. Querido Salmo 2, se nós queremos aprender o que é missões, se nós queremos aprender toda essa conjuntura da vinda de Jesus, o anúncio do Evangelho, nós precisamos meditar muito no Salmo 2. Então vamos ver aqui. Ele diz: eu, porém, ungi o meu rei e o coloquei sobre o meu santo Monte Sião. Monte Sião fala do corpo de Cristo, fala da igreja. Diz a palavra que Jesus é o cabeça da igreja. E diz que Deus deu, Efésios capítulo 1, diz que Deus deu Jesus à igreja para ser cabeça de todas as coisas. Então Jesus está sobre a igreja para, através dela, reinar e governar sobre todas as coisas. Daqui a pouco a gente parte desse ponto e entra em outro texto. No versículo 7, já não é o pai que está falando, é o próprio filho que diz. Ele diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Versículo 8, ele declara, ele proclama aquilo que Deus lhe havia prometido. Ele diz: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. De que Jesus está falando? Jesus está se referindo àquele povo ou aqueles povos do versículo 1 do versículo 2. Aqueles que se haviam rebelado contra Deus, amotinado contra Deus. E Jesus diz que Deus prometeu que daria esses povos, essas gentes, Jesus Cristo receberia de Deus essas pessoas. Então, olha só, Deus prometendo e Jesus pedindo. Então, isso vai acontecer. Isso realmente vai acontecer. Mas aqui existe uma outra parte. Em Mateus capítulo 28, quando Jesus, depois da sua ressurreição, estando prestes a subir aos céus, ele reúne os seus discípulos e diz, e dá aquela ordem fantástica. Ele diz: todo poder ou toda autoridade me foram dados no céu e na terra. Quando Jesus morre na cruz, ele toma para si de novo a autoridade que o homem havia entregue nas mãos de Satanás. O homem recebeu a autoridade de Deus, havia recebido a autoridade do Senhor para reinar sobre todas as coisas, para governar, para administrar toda a criação de Deus. Mas quando ele se rende a Satanás, tudo que estava na sua mão passa para o poder de Satanás, passa para o domínio de Satanás. E Jesus vem e vive uma vida sem pecado, vive uma vida de completa submissão a Deus, uma vida de completa obediência a Deus. E na morte, na sua cruz, ele crucifica toda a rebelião. Ele nos crucifica a todos que éramos amarrados a Adão. Ele nos coloca todos na cruz e depois nos leva todos para a sepultura. E quando ele levanta como um novo homem. Ele se levanta como aquele que venceu todas as coisas. E é nessa condição que ele chega para os discípulos em Mateus 28 e diz: todo o poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. E ele fala: ide por causa disso. Ou seja, ide portanto. Ide, portanto, o nosso ir, a nossa saída para pregar, a nossa obediência a essa ordem, e está ligada a esse acontecimento fantástico, que Jesus tomou de novo nas suas mãos o governo de toda a terra, o governo sobre todo o poderio neste mundo. E é neste nome, neste poder, que nós saímos para pregar o Evangelho. E o que ele diz? Ide e fazer discípulos de todas as nações. Ora, fazer discípulo não é fazer somente alunos. A palavra discípulo, ela vem da mesma raiz da palavra disciplina. É a mesma raiz.
Então, quando ele nos manda fazer discípulo, o que ele está nos dizendo? Traz de volta o homem para a disciplina de Deus. Traz de volta o homem de novo para o governo de Deus. Traz de volta o homem e traz-o para que se renda novamente ao Senhor. Por isso, a mensagem do Evangelho começa com a proclamação do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Que reino? Esse reino que veio ser estabelecido pela pessoa de Jesus Cristo e para ser proclamado por nós. Então, fazer discípulo não é simplesmente agarrar uma apostila, agarrar um estudo e ensinar algumas verdades para as pessoas. Não é isso. Fazer discípulo é trazer a pessoa de novo à sujeição absoluta ao domínio e ao reinado do Senhor Jesus Cristo. E diz, faça discípulos. Como? Em primeiro lugar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui tem duas aplicações. A primeira aplicação é a aplicação literal, quando você toma a pessoa e mergulha a pessoa nas águas, na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e na autoridade do Espírito Santo. Mas eu posso também aplicar de outra forma. Eu tomo isso e mergulho a pessoa, porque esse é o significado da palavra batizar, é mergulhar. Eu mergulho a pessoa no caráter do Pai, no caráter do Filho e no caráter do Espírito Santo. Então, meu trabalho, quando eu trago a pessoa para ser discípula de Cristo, o meu trabalho é fazer com que nela nasça o próprio caráter de Deus, que a pessoa seja imitadora de Deus, não por mera imitação, mas por uma obra do Espírito Santo que vem sobre ela e entra nela. E essa pessoa vai sendo operada pelo Espírito Santo. E aquilo que era de Adão vai caindo por terra. E aquilo que é de Cristo vai tomando o seu lugar na vida dessa pessoa. Então, discipulado não é alguma coisa isolada do contexto histórico. Discipulado é ligado ao que nós vimos no Salmo 2. Muito bem. Avançando um pouco mais. Então, não sei se vocês perceberam que Salmo 2 conta a própria história da humanidade. E Mateus 28, ele começa dessa ideia de que o homem está se levantando contra Deus, se amotinando contra Deus. E é aqui que nós entramos para levar as pessoas a voltar de novo ao senhorio de Cristo, a voltar de novo para aquilo que Deus prometeu. Pois bem, se nós voltarmos algumas páginas de Mateus 28, chegamos em Mateus capítulo 9. Vamos ver o texto aqui. Não podemos esquecer que durante todo o tempo o Senhor Jesus Cristo tinha na sua mente esse quadro do motim, esse quadro da rebelião. E ele sabia que o grande problema do homem não é o álcool, não é a prostituição, não é o adultério, não é as drogas, não é. O grande problema do homem é a rebelião. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele trata muito disso, ele trata do pecado. O pecado é o fator gerador dos pecados, mas o pecado é a rebelião que está no coração do homem. A palavra diz que o machado está na raiz da árvore, e a raiz dos nossos problemas é uma raiz só, é a rebelião contra Deus. Pois bem, com essa mente, Jesus olha para as multidões, no versículo 35 do capítulo 9, Mateus capítulo 9, ele diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino anuncia que Jesus Cristo é o rei. Isso é o evangelho do reino. O evangelho do reino não anuncia outra coisa senão que Jesus Cristo está assentado no trono. E era isso que Jesus Cristo pregava. E ele pregava nas aldeias, nas sinagogas, em todos os lugares. E, como manifestação do reino, ele curava todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. E Jesus, olhando para as multidões,
as vê aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A primeira coisa, a primeira manifestação na vida de uma pessoa que não tem Jesus Cristo como Senhor é a falta de pastoreio. Porque quando Jesus Cristo é o nosso pastor, nós somos pastoreados em primeiro lugar por Ele e logo depois por aqueles que Ele coloca sobre nós. Não se esqueça, por favor, do Salmo 23, primeiro versículo. Você se lembra que diz o primeiro versículo? O Senhor. Ali é Adonai, que há a equivalência de Kyrios. O Kyrios é o meu pastor e nada me faltará. Para que nada me falte, a melhor tradução é: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. E de nada tenho falta. Muito bem. E de nada sinto falta. Pois bem, a primeira coisa que o texto do Salmo 23 diz é que Ele é Senhor. Ele é o Kyrios. Ele é o dono de todas as coisas. E esse Kyrios é o meu pastor. Quando eu me submeto ao Senhor, eu tenho pastoreio. Eu tenho pastor na minha vida. Ele é o meu pastor. Quando a gente lê esse texto, a gente reconhece algumas coisas. Em primeiro lugar, que Ele é Senhor. Como consequência, eu sou seu servo. Em segundo lugar, Ele é meu pastor. Como consequência, eu sou sua ovelha. Eu não posso experimentar de uma vida plena sem que Jesus Cristo seja o meu Senhor e sem que Ele seja meu pastor. Às vezes a gente fala assim: não, você precisa receber Jesus como Salvador. Meu amado, esse não é o evangelho completo. Esse não é o que Jesus ensina na sua palavra. Romanos diz: se com o nosso coração cremos que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessarmos a Jesus como Senhor, seremos salvos. A salvação vem pela confissão de que Jesus Cristo é o meu Senhor. Não é uma mera confissão, mas é uma rendição. Quando Saulo cai por terra, ele se rende, aí vem a salvação. A salvação não ocorre num lugar senão dentro do reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, você aí tem a salvação. Neste lugar tem salvação, fora deste lugar não há salvação. A palavra diz que Deus nos trasladou do império das trevas para o reino da luz, o reino do Filho de seu amor. Fora do reino de Deus não há salvação. Ou nós temos Jesus como nosso Senhor, ou nós temos o inimigo como nosso Senhor. E quando nós entramos no reino de Deus, nós rejeitamos o inimigo como nosso Senhor e recebemos a Cristo como aquele que governa as nossas vidas. Esse é o anúncio do reino de Deus. E é isso que Jesus faz. Ele cura as pessoas, pré-anunciando a chegada do reino na vida das pessoas. Muito bem, ele olha para as multidões, tem compaixão delas, porque estão exaustas, estão aflitas, como ovelhas sem pastor. Não poderiam ser pastoreadas se Jesus não fosse Senhor das suas vidas. E o que o Senhor Jesus Cristo fala? Ele chama os discípulos a orar ao Pai. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Temos que lembrar que Jesus não falou por capítulos. Esse texto segue no capítulo 10, versículo 1. Ele chama aqueles que oraram e chama esses e os envia. Chama pelo nome. O chamado de Deus é pessoal. Deus não chama a muita gente. Deus chama de forma pessoal cada um de nós. E o que ele diz? Ele diz no versículo 5, Jesus envia estes 12, e lhes ordena: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aqui está o centro do Evangelho. Aqui está o centro do Evangelho.
Se não houver o anúncio que Jesus Cristo reina, nós não temos evangelho. Se nós não anunciarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós não temos o evangelho. É por isso que muitas vezes pessoas chegam no ambiente da igreja, pessoas chegam e se envolvem com a igreja, mas Jesus Cristo não é só das suas vidas. Ela continua com vícios, continua com atitudes rebeldes, com atitudes de insubmissão do seu coração, porque elas não entraram no reino de Deus. Elas entraram numa denominação, elas entraram no ambiente de cultos, mas não entraram no reino de Deus, nem o reino de Deus entrou nas suas vidas. Então é isso que Jesus nos manda fazer. Ele nos manda fazer discípulo. Recapitulando, o que é fazer discípulo? É trazer as pessoas de volta para a disciplina do Senhor. É trazer as pessoas para se renderem novamente ao Pai. É isso que Deus quer que nós façamos. E onde, amados? Em todas as nações da terra. Quando Jesus fala sobre o final dos tempos, e ele está falando sobre os acontecimentos dos últimos dias, o seu discípulo lhe pergunta: Senhor, o que acontecerá como sinal naquele tempo? O que o Senhor nos diz a respeito da tua vinda? Quais são as coisas que preanunciam a tua vinda? E Jesus fala diversas coisas. Ele fala de fomes, de terremotos, de tremor de terra. Ele fala de falsos cristos, falsos profetas. E, de fato, todas as coisas que Jesus falou ali em Mateus 24, todas elas aconteceram. Em menor escala ou maior escala, mas todas elas aconteceram, menos uma, que é o que está em Mateus 24, no versículo 14, quando ele diz: e será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O anúncio do evangelho do reino é uma marcação. O anúncio do evangelho do reino é um ponto de referência para a volta de Jesus Cristo. Querido, se nós queremos que Jesus Cristo volte logo, se nós amamos a vinda de Jesus Cristo, nós precisamos correr e anunciar essa verdade. Agora, a pergunta que vem para nós muitas vezes é essa. Primeiro, eu não sei anunciar o evangelho do reino de Deus. Olha, anunciar o evangelho não é questão complicada. É você contar o que aconteceu com você quando você não tinha Jesus Cristo como Senhor. E depois o que aconteceu quando Jesus Cristo chegou na sua vida e se tornou o Senhor da sua existência. Anunciar o evangelho é isso. É mostrar para as pessoas como uma vida que tem Jesus Cristo pode ser transformada pela presença do Rei, pela presença do Senhor. E é o que nós precisamos fazer. A igreja, ela é apostólica. E os apóstolos pregavam isso. No sermão, nos primeiros sermões do livro de Atos, eles anunciavam algumas verdades e, invariavelmente, eles falavam da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Eles falavam da encarnação de Jesus, ou seja, o Verbo se fez carne. Falando de outra forma, Deus se fez homem, se tornou carne e habitou entre nós. A terceira coisa que eles falam com muita constância, a morte de Jesus. Queridos, se Jesus não tivesse se tornado homem, ele não poderia simpatizar, ele não poderia ter compaixão de nós, ele não poderia saber o que nós passamos. Mas a palavra diz que ele sabe, porque ele é um homem de dores. Ele passou por todas as aflições que nós passamos. Ele suportou todas as tentações que nós sofremos. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. O inimigo afrontou, o inimigo perseguiu, o inimigo se voltou contra ele. E ele venceu cada momento da perseguição de Satanás. Ele venceu. Então, olha só, Jesus Cristo é Deus. Ele é o eterno Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. A segunda coisa, Deus se fez carne para viver como nós. Ele não ficou somente do céu, dizendo para nós o que fazer. Ele veio fazer. A minha esposa diz que Jesus Cristo foi o Adão que deu certo. Aquele primeiro Adão, ele falhou. Paulo o chama de o último Adão. E esse último Adão, ele cumpriu totalmente a vontade de Deus. E para completar, ele morreu na cruz por nós, para pagar todos os nossos pecados. Não há nenhum pecado na nossa vida, nem os que nós cometemos, nem os que nós vamos cometer, que o Senhor Jesus já não tenha levado no seu corpo, na sua carne, nas suas feridas, ali naquele madeiro. Então, são três coisas até aqui. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo se fez carne. Deus se fez carne. Há um texto em Atos capítulo 20, versículo 29, que é o único texto no Novo Testamento que fala do sangue de Deus. Isto mostra que Jesus Cristo é Deus. O texto diz que os presbíteros devem apacentar a igreja de Deus, sobre a qual o Senhor nos constituiu como bispo para apacentarmos a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Mais uma vez, a Escritura mostra que Jesus é Deus. E ele morreu por nós. Ele pagou o preço por nós. Estávamos vendidos aos nossos pecados. Estamos entregues à morte. E a única possibilidade de sermos livres disso é pela morte do Cordeiro Imaculado. Jesus não tinha nenhum pecado. Ele era totalmente puro, totalmente inocente. Ele morre por nós, nos justificando completamente. O seu sangue chega diante do trono do Pai e o Pai se satisfaz completamente com justiça. Meu querido, você não precisa estar mais embaixo de nenhum pecado. Antigamente, antes de Cristo, o pecado era uma pressão sobre nós. Hoje, o pecado é uma opção. Nós pecamos se dermos lugar, mas não precisamos mais. Ele nos libertou do pecado. E a última coisa, que é muito constante em todos os textos do Novo Testamento, Jesus Cristo ressuscitou para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele ressuscitou. E agora Ele é o Senhor das nossas vidas. Esse é o anúncio. Se nós tirarmos um desses ingredientes, já não teremos o Evangelho do Reino de Deus e não teremos benefícios do Evangelho do Reino de Deus. Pois bem, esse é o nosso trabalho. Em João, capítulo 15, versículo 16, o que diz o texto? João 15, ele fala da videira verdadeira. Ele fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E qual é a expectativa do Senhor Jesus? Que os ramos deem frutos. Essa expectativa, você se lembra o que aconteceu? Quando ele foi buscar figo na figueira e não encontrou, a sua expectativa foi frustrada e a figueira foi seca por ele. Depois ele conta a parábola da figueira plantada numa vinha, onde o dono da figueira, o dono do vinhedo, vinha buscar fruto por 3 anos e não encontrando, ele traz uma sentença. E qual é a sentença? Corta, porque está ocupando inutilmente a terra. Então, essa é a sentença. E João 15, falando que o Pai é o agricultor, ele é a videira e nós usamos, qual é a expectativa? Que a gente dê fruto. E é exatamente isso que o versículo 16 diz para nós. Vamos ver o que diz ali, amados. De que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente de missões. Porque se não compreendermos
essas coisas básicas, nós não compreenderemos o que é a vida missionária, o que é o envio, o que é o evangelho e o que nós devemos pregar. Então, olha só, o que ele diz, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, em primeiro lugar, ele mostra que nós não escolhemos a ele. Ele foi quem nos escolheu. E quando ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Foi lá que ele nos predestinou para sermos filhos dele. Foi lá. E ele predestinou a gente quando não havia em nós nenhuma possibilidade de agradar, nenhuma possibilidade de conquistar com alguma coisa que pudéssemos fazer. Ele nos escolheu por sua própria misericórdia. Foi assim que ele nos escolheu. Mas ele não nos escolheu para deixarmos de lado. Ele nos escolheu e dizia, vos nomeei. Ou seja, eu vos designei. Eu dei a vocês um objetivo. Eu dei a vocês uma tarefa. E que tarefa é essa? Que vades e deis frutos. Então, pregar o evangelho, trazer pessoas para o reino, trazer pessoas para o reino de Deus, não é alguma coisa solta. Isso faz parte do nosso chamado, faz parte da nossa existência, faz parte do objetivo pelo qual nós vivemos. Não é alguma coisa que nós fazemos nas horas de folga, não é alguma coisa que nós fazemos se der tempo, não é alguma coisa que nós fazemos por uma opção, nós fazemos porque esse é o nosso desígnio, esse é o nosso desenho. Foi para isso que fomos chamados, para que pudéssemos ir e dar fruto. Mas o que ele disse? Ele disse que dessemos frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Aí está. Ele nos deu um objetivo de vida, que é dar fruto. Mas não qualquer tipo de fruto. É fruto que permaneça. Para que um fruto permaneça, ou melhor dizendo, para que uma pessoa permaneça, nós temos que trabalhar nelas ou com elas. Nós temos que fazê-las discípulas de Cristo. Não somente anunciar que Jesus Cristo reina, mas trazer para perto. Como Paulo fala a respeito de Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino, a minha fé, a minha intenção, o meu procedimento, o meu amor, as minhas aflições, as minhas perseguições. Isso é fazer discípulo. João 17 fala isso, quando Jesus Cristo fala tudo o que fez com seus discípulos. Ele trouxe aqueles 12 para perto de si, perdeu um, era Judas, mas aqueles ele permaneceu 3 anos e meio, ensinando o tempo todo. E se nós queremos que as pessoas permaneçam, nós precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos realizar a mesma coisa. E o interessante desse texto é que ele vincula a resposta de oração à frutificação. Ele diz, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ora, ele não está dizendo com isso que a resposta da nossa oração seria mais ou menos 1 por 1. Eu ganho uma pessoa, Jesus me responde uma oração. Eu ganho 2 pessoas, Jesus me responde 2 orações. Não. É que no momento que eu ganho a consciência de que eu tenho um objetivo na vida, no momento que eu ganho a consciência de que eu nasci para esse objetivo, eu vou colocar toda a minha atenção, eu vou colocar todo o meu foco nessa verdade. As outras coisas da vida eu vou fazer paralelo a essa, mas essa é a mais importante. Se eu trabalho na empresa, dentro dessa empresa eu procuro fazer discípulos. Se eu tenho amigos, entre eles eu procuro fazer discípulos. Entre os vizinhos, eu procuro, no meio deles, fazer discípulos. Então, nesse sentido, quando isso ocupa a minha mente, quando isso ocupa a minha consciência, qual vai ser a minha oração? A minha oração vai ser
sobre isso. Eu vou rogar a Deus por isso. Eu vou pedir a Deus por isso. E aí é que toda oração, todo pedido será respondido. Meus amados irmãos, este é o Evangelho do Reino de Deus. É isso que Deus quer que nós preguemos. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. Então vamos recapitular um pouco então. Semana passada nós falamos que a igreja é apostólica. Ela existe porque Deus enviou a Jesus Cristo. A igreja não é um aglomerado de pessoas que saíram do mundo por medo do mundo e não sabem o que fazer, então ficam ali cantando, esperando ir para o céu, um ora por um, o outro ora pelo outro. A igreja não é só isso. A igreja tem essas coisas, mas é muito mais do que isso. A igreja é esse povo que Deus juntou com seu ministério apostólico e nos transformou numa igreja apostólica, ou seja, uma igreja enviada para realizar uma tarefa. E que tarefa é essa? A tarefa é sermos uma resposta para o grande conflito das nações. E qual é o grande conflito das nações? É o que está relatado no Salmo 2, quando as nações se amotinam, lutam contra Deus, querendo romper os laços, querendo sacudir as cordas de si, ou seja, não querendo se submeter ao Senhor. E nesse momento, nós nos juntamos ao Senhor Jesus, como ele está dizendo, ele nos junta a si e nos envia para pregarmos o Evangelho do Reino de Deus, porque esse é o único remédio para a cura das nações. Não há outro remédio, porque o único pecado do homem é o da rebelião. Os outros pecados são consequências desse. Se nós queremos trazer cura para as nações, nós temos que atacar na raiz, e a raiz é a rebelião. Muito bem. E agora, quando a gente toma esse encargo, nós vamos sair de nação em nação, de casa em casa, de rua após rua, fazendo o quê? Fazendo discípulos. E o que é um discípulo? Um discípulo é alguém que voltou para a disciplina do Reino de Deus. É alguém que voltou a ser alguém que obedece ao Pai. E esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso destino. As pessoas estão sem pastoreio. Nós somos encarregados de trazer essas pessoas e apresentá-las ao Supremo Pastor. Mas para que Jesus as pastoreie, ela precisa se submeter ao Senhor. E nesse momento, e a partir desse ponto, elas são pastoreadas pelo Senhor e são supridas em todas as suas necessidades. Muito bem, o que mais a palavra nos ensina? Que esse é o nosso chamado. Nós estamos aqui para isso. Nós não temos outra tarefa. A palavra diz, queridos, que os momentos antes da volta do Senhor vai ser parecido com os tempos de Noé e Ló. Quando as pessoas casavam e davam esse casamento. Compravam e vendiam. Plantavam, edificavam, vendiam e tudo isso. Quando veio o dilúvio, quando veio a destruição, isso levou a todos. Hoje, o mundo está envolvido no comprar, no vender, no casar, no dar-se em casamento, no plantar, nessas coisas que não são pecaminosas em si mesmas, mas elas se tornam pecaminosas quando elas nos impedem de fazer aquilo que é a nossa tarefa principal: ser resposta para as nações, ser um instrumento de Deus para resolver esse grande conflito na história do homem. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Deus nos chamou, para que pudéssemos ir, para que pudéssemos produzir frutos. E que tipo de fruto? Fruto permanente. Para que as nossas orações sejam respondidas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça fluir no conhecimento dEle e que possamos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar, Pai,
Que o Teu Espírito nos guie nessa caminhada. Que o Teu Espírito nos ensine a viver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que está em Teu coração, para que não passemos por essa vida sem marcar pessoas ao nosso lado. Que não passemos por essa vida sem compreender o que Tu tens para nós aqui. Que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas, na vida das nações, conforme é o Teu desejo. Usa cada um de nós para a Tua glória, para a Tua honra, para o engrandecimento do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor os abençoe. Muito boa noite. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar esse